Vamos ler aqui esses primeiros 7 versículos referentes a essa carta, e aí depois a gente vai meditando. A palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Então, meus irmãos, a gente vai começar essa parte aqui do livro de Apocalipse, onde tem essas 7 cartas, as 7 igrejas. Carta à igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E a primeira que a gente vai refletir hoje é a carta à igreja de Éfeso. Creio que os irmãos já conhecem esse texto, talvez muitos conhecem muito bem, já ouviram outras mensagens, mas que nós possamos atentar mais uma vez para o que o texto diz, porque muitas vezes a gente acaba percebendo coisas que não tinha atentado antes, né? Então, primeiramente, vamos falar um pouco sobre a cidade de Éfeso, para que a gente possa compreender um pouco do contexto histórico da época. Que cidade era essa de Éfeso? A cidade de Éfeso, irmãos, era a maior cidade da Ásia Menor naquela época. A Ásia Menor é aquela região ali embaixo da Europa, em cima do Oriente Médio, mais ou menos, do lado do mar Egeu. Fazia parte do Império Romano e era uma cidade que era uma potência da época, uma cidade comercialmente muito forte, politicamente era um dos centros de adoração ao imperador, de idolatria muito grande naquela época. Era uma cidade muito famosa, muito frequentada. Ela era a porta de entrada para aquela região da Ásia, porque ela ficava bem perto do mar, a 5 quilômetros, mas havia um rio que se estendia até a cidade e havia um porto, um dos principais portos daquela época. Então era uma cidade comercial, onde andava muita gente, muitas pessoas frequentavam, e era uma cidade grande, era mais populosa do que a cidade de Maracanaú, tinha em torno de 250 mil para 300 mil habitantes. Naquela época isso era muita coisa, né? A nossa cidade hoje aqui, eu acho que não tem nem 200, até onde eu sei, né? Não chega nem a 200 mil habitantes. Então ela tinha nessa cidade o templo da deusa Diana. Nós vemos isso lá no livro de Atos. Não sei se você lembra daquela confusão que teve relacionada ao apóstolo Paulo, quando os cidadãos de Éfeso começaram a fazer um escândalo enorme por causa que eles achavam que a adoração à deusa Diana ia diminuir por causa da pregação de Paulo. Muitas pessoas viviam do comércio das imagens e havia um templo enorme lá de adoração a essa deusa, que era chamada também de Artemis.
Artemis é no grego e Diana é o latim, a língua romana. Então havia uma adoração muito grande a essa falsa deusa lá. Também havia adoração ao imperador naquela cidade. Éfeso disputava com a cidade de Pérgamo o título de cidade que mais adorava o imperador. A cidade de Pérgamo ainda ganhava de Éfeso porque lá tinha sido o local do primeiro templo de adoração ao imperador. Mas também o culto era muito forte lá em Éfeso. Ela foi evangelizada principalmente por Priscila e Áquila, antes mesmo do apóstolo Paulo. Paulo passou por lá rapidamente na sua segunda viagem missionária, deixou Priscila e Áquila naquela cidade e continuou a sua viagem. Na terceira viagem missionária de Paulo foi que ele passou 3 anos pregando na cidade de Éfeso. Inclusive ele escreve a carta à igreja de Éfeso. Então, essa cidade teve um privilégio que outros não tiveram, de Paulo passar 3 anos ali pregando o evangelho. Timóteo e João foram pastores nessa cidade. João, antes de ser exilado para a ilha de Patmos, tudo indica que ele estava na cidade de Éfeso. E a igreja de Éfeso, inclusive, foi elogiada por Paulo na sua carta de Efésios, pelo seu amor. Mas nós vamos ver que depois de 40 e poucos anos a situação mudou um pouco, né? Porque quando Paulo passou por aquela cidade, foi mais ou menos no ano 50 e poucos depois de Cristo. Essa carta aqui foi escrita, como a gente já viu, aproximadamente no ano 95 depois de Cristo. Então já tinham se passado aproximadamente 40 anos daquela época em que Paulo escreveu a carta à igreja de Éfeso. E da época em que ele passou por essa cidade e esteve lá pregando o evangelho. Então o texto começa dizendo assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Quando fala essa palavra anjo, aqui existe uma certa polêmica a respeito disso. Tem gente que acha que era anjo realmente, como se fosse um tipo de anjo da guarda da igreja, mas muitas pessoas acreditam que era uma referência ao pastor da igreja. Eu acho essa linha de pensamento mais coerente, inclusive pelo fato do livro de Apocalipse ser um livro muito simbólico, usa de muita simbologia, e na minha opinião aqui está falando do pastor da igreja, daquele que era responsável pelo rebanho da igreja de Éfeso, que era o primeiro a receber a mensagem e que provavelmente era ele quem ia ler a carta para a igreja poder ouvir. E aí Jesus começa dizendo assim, porque como nós sabemos, essa parte aqui foi uma fala direta de Jesus para a igreja. Então olha o que ele começa dizendo. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, como nós vimos na visão aqui a respeito de Jesus, essas 7 estrelas são simbologias, os 7 candeeiros também são simbologias. Versículo 20 esclarece isso, deixa eu ler aqui para os irmãos. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aqui é uma simbologia para os anjos das 7 igrejas e das 7 igrejas. Então, os anjos das 7 igrejas são as 7 estrelas, e os 7 candeeiros são as igrejas. E Jesus fala aqui uma coisa interessante, que ele conserva na sua mão as 7 estrelas, e ele anda no meio dos 7 candeeiros. O que quer dizer isso? Quando fala que está nas suas mãos, quer dizer que está debaixo do seu controle, do seu cuidado. Então, tanto o líder daquela igreja, como aquela igreja como um todo, estava nas mãos do Senhor. Ele era o soberano sobre aquela igreja, que cuidava daquela igreja,
que ela estava nas suas mãos, e ele andava no meio dela. Isso fala de quê? Da presença de Jesus no meio das igrejas. Ele é o Senhor da igreja, e ele está presente no meio da igreja. Quando fala de andar no meio dos candeeiros, é para dizer que ele é um Senhor presente e atuante, que conhece, que está vendo, que está no meio do seu povo. Não é um Deus distante, mas um Deus presente no meio da sua igreja e que conhece a realidade do seu povo. É isso que a gente vai ver ele falando aqui a partir do versículo 2. Veja que ele começa dizendo assim: conheço as tuas obras. Veja que ele é onisciente, ele sabe de tudo, ele sabe de tudo que acontece, de tudo que vai acontecer, e ele conhece o nosso coração, ele conhece a sua igreja. É isso que ele já quer deixar bem claro logo no início. Eu conheço. O que ele está querendo dizer? Eu sei quem são vocês. Eu conheço vocês. Conheço o coração. Sei como vocês estão andando. Eu sei o que está bem e o que não está. Tudo que vocês fazem está diante dos meus olhos. É isso que ele está querendo dizer. Não há como se esconder do Senhor. Irmãos, a nossa vida pessoal e nós como igreja, toda a nossa vida está descoberta diante dos olhos do Senhor. Não há como se esconder. Às vezes tem pessoas que parece que pensam que podem se esconder de Deus, que elas podem praticar algo e porque o pastor não está vendo, ou os irmãos da igreja não estão vendo, ela acha que está tudo bem. Não sei se você já caiu nesse erro, ou se você conhece alguém que já caiu nesse erro, mas tem pessoas que às vezes pecam de maneira escondida, ou longe dos olhos da igreja, e acham que está tudo bem. Mas Jesus vê tudo, irmãos. Jesus vê tudo que você faz, Ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é quando você está sozinho. Ele conhece os teus pensamentos, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua vida. Em qualquer lugar que você estiver, Ele conhece. É por isso que não adianta. É inútil o esforço se alguém pensa que vai se esconder de Cristo, que pode ser algo em público e no privado ser diferente e está tudo bem. O Senhor conhece a nossa vida. Conhece todos nós totalmente. É isso que ele deixa bem claro para a igreja aqui. Veja o que ele diz: conheço as tuas obras, ou seja, eu conheço aquilo que você realiza, conheço tudo que você faz, todo o teu trabalho, todas as tuas atitudes, tudo aquilo que você pratica, toda a tua vida eu conheço. É isso que ele está querendo dizer. Tanto o teu labor como a tua perseverança. A palavra para labor aqui, que no original é copos, tem um significado importante que a gente não percebe no português. Essa palavra que foi usada é para falar de trabalho, mas um trabalho até o limite da exaustão, até o limite das suas forças. O que nós vemos aqui de característica dessa igreja? Era uma igreja que trabalhava arduamente, uma igreja que se esforçava na obra de Deus, no trabalho do Senhor, até ao limite das suas forças. Eles davam tudo de si, se entregavam realmente de corpo e alma no trabalho de Deus, na obra de Deus. E Jesus disse: eu conheço o teu labor. Ou seja, eu conheço o quanto vocês têm se dedicado e trabalhado para mim, o quanto vocês têm feito incansavelmente por mim, pela minha obra. Eu conheço isso. E ele fala isso porque ele está reconhecendo e elogiando a igreja por isso. Porque era uma igreja atuante, ativa.
que trabalhavam. E isso é a vontade de Deus para nós, para a sua igreja, que a gente realmente seja dedicado no trabalho do Senhor, na obra de Deus, que a gente dê o nosso melhor, que a gente se esforce até o limite das nossas forças, dê tudo de si. Ele elogiou isso na igreja de Éfeso, ele reconheceu isso como uma qualidade boa, e isso realmente é maravilhoso. E quando ele fala, conheço o teu labor e a tua perseverança, a palavra perseverança aqui também é sinônimo de paciência, e está relacionado a quê? A capacidade de suportar sofrimentos e tribulações, de aguentar as dificuldades, as lutas, as perseguições, e que eram muitas. Eles viviam numa cidade pagã, como eu disse, que adorava o imperador, adoravam a falsa deusa Diana. Imagine como era difícil ser igreja naquela cidade. Tinha muita oposição, tinha perseguição, tinha humilhação por parte das pessoas, prisão, até morte, todo tipo de coisa ruim que você puder imaginar, os irmãos corriam risco nessas cidades romanas. E aconteceu com muitos, de perderem seus bens, serem presos, morrerem, serem humilhados, apanharem, todo tipo de coisa horrível. Então, mesmo assim, diante desse cenário tão ruim, tão contrário, a igreja era perseverante. E Jesus conhecia a perseverança da igreja, a paciência deles, suportando as dificuldades. E Jesus diz mais, olha quantos elogios, né? Ele continua aqui no versículo 2, e que não podes suportar, ou seja, tolerar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Aquela igreja não tolerava os falsos profetas. Eles tinham um zelo enorme pela verdade da palavra, um zelo pela sã doutrina, por aquilo que é correto, que é verdadeiro. Zelar significa proteger, ter um cuidado com aquilo como sendo um tesouro. Eles não suportavam essas pessoas no meio da igreja. Eles não toleravam. Esses homens maus são esses mesmos falsos apóstolos, os falsos profetas, todas aquelas pessoas que tentavam entrar no meio da igreja para destruir a igreja com falsos ensinamentos, com heresias, para tentando levar o povo de Deus para distante da verdade. A igreja não tolerava isso, não aceitava. E isso é um exemplo para nós. Veja que diz que eles puseram à prova, ou seja, eles verificaram, foram analisar a vida desses apóstolos, o que eles ensinavam, e viram que eles eram mentirosos. E eles não aceitaram essas pessoas no meio da igreja. Não toleraram, ou seja, botaram eles para correr, não permitiram que eles continuassem com os seus falsos ensinos no meio da igreja. Isso traz um ensinamento para nós também precioso, irmãos. Nós precisamos ser uma igreja que zela pela verdade, pela palavra de Deus, por aquilo que é correto. Nós não podemos aceitar como igreja, obviamente, isso é claro, né? Que pessoas cheguem no nosso meio e comecem a pregar mentiras, levando o povo ao engano, levando o povo a se desviar da verdade de Deus, a viver no pecado ou a acreditar em mentiras. A igreja precisa ter um zelo pela palavra, pela pureza do evangelho, por aquilo que é correto. Essa igreja tinha isso e Jesus elogiou essa característica deles. Foi mais um elogio que Jesus fez. E ele fala também no versículo 3, e tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer.
Ou seja, vocês têm aguentado as lutas, as dificuldades, as provações e não esmoreceram, têm continuado firmes, continuam me servindo, não negaram meu nome, continuam fiéis, continuam ali confessando a Cristo, não se dobraram diante do culto ao imperador, não se deixaram abalar pelas perseguições, continuaram sendo uma igreja fiel, seguindo ao Senhor. Isso é um exemplo para nós também, irmãos. Porque imagine você naquela situação, o que você iria fazer? Imagine você vendo irmãos da igreja sendo presos, você sabendo que você poderia ser o próximo, pessoas morrendo por causa do evangelho, a perseguição chegando perto de você, arrastando pessoas da sua família, os seus irmãos em Cristo. Era isso que esses irmãos presenciavam. Mas eles suportavam, continuavam firmes, seguindo ao Senhor por causa do nome dele e não se deixavam esmorecer. Mais um elogio de Jesus àquela igreja. Mas tem um porém, né? Aquela igreja não era perfeita. Quando nós vemos toda essa descrição aqui, a gente pensa assim, essa igreja não tinha problema, era maravilhosa, não tinha erro, mas eles tinham algo fundamental e que eles tinham caído, um erro básico, um erro fundamental que eles não poderiam cometer e que infelizmente eles cometeram como igreja. E é o que está descrito aqui no versículo 4. Jesus diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Só abrindo parênteses, eu estava me lembrando aqui, como é interessante essa abordagem de Jesus. E a gente pode até aprender isso como igreja. Interessante que Jesus tinha algo contra aquela igreja. Mas antes de falar sobre o que ele tinha contra, ele coloca ela lá para cima, faz vários elogios, reconhece o que ela tinha de bom e só depois ele vai falar onde é que ela estava errando. O que nós aprendemos com isso? Com esse exemplo do Senhor, a maneira como ele aborda. Muitas vezes a gente tem uma tendência de só olhar os erros das pessoas, de só criticar, de só repreender pelo que ela fez de errado. Mas a gente não tem a atitude de elogiar no que ela acertou, de reconhecer o que ela está fazendo de bom. Porque quando a gente faz isso, irmãos, a gente já vai quebrando as barreiras e os obstáculos. E a pessoa percebe que você não está vendo só o que ela errou, que você está valorizando ela também pelo que ela acertou, pelo que ela fez de bom. Então Jesus reconheceu o que a igreja tinha de bom, mas também não deixou de falar a verdade. A gente precisa ser assim. Fale a verdade, mas fale a verdade nos dois lados, tanto no que está certo como no que está errado. Não veja só o lado ruim, né? Só o que está faltando. Veja o que já tem de bom. Jesus fez isso. Então vamos lá, no versículo 4 ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A palavra que abandonaste, no grego, é a mesma palavra que é usada com relação a se divorciar. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que a atitude daquela igreja com relação a ele é como se tivesse se divorciado dele, é como se o tivesse abandonado, porque abandonaram o primeiro amor, se afastaram do primeiro amor. Isso quer dizer o quê? Que antes eles tinham vivido em amor, é chamado de primeiro amor, são as suas primeiras obras, a maneira como a igreja vivia antes, que eu até falei para vocês que Paulo elogiou o amor que existia na igreja de Éfeso, mas eles tinham abandonado isso, eles tinham caído, tinham se afastado da vontade de Deus com relação a isso.
E irmãos, esse é um ponto fundamental, porque o amor é a base de tudo. Paulo ensina isso lá em 1 Coríntios 13, que eu posso ter dons, eu posso dar esmolas, eu posso ter todo o conhecimento, fazer coisas maravilhosas, mas se eu não tiver amor, nada eu serei. Ou seja, a minha vida não vai valer de nada vai valer tudo que eu fiz, todas as minhas obras, se eu não tiver amor. O amor é a base de tudo. O amor é o fundamento da vida cristã. O amor é o primeiro mandamento. Jesus disse, resumiu a lei em 2 mandamentos: em amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Está lá em Mateus capítulo 22. Então o amor é o fundamento de toda a lei e de toda a vontade de Deus para as pessoas, para a sua igreja. Se a gente não viver em amor, todo o mais que a gente fizer perde o sentido. Perde o sentido. Então, de nada adiantava tudo isso aqui que essa igreja fazia, que a gente viu aqui, o trabalho da igreja, a perseverança, o zelo pela palavra, o fato de não aceitar os falsos profetas, de suportar as provações, de não se deixar esmorecer, tudo isso era maravilhoso. Mas se não tivesse o amor, isso tudo aqui não significaria nada, porque sem amor, todo mais que a gente constrói e faz perde o sentido. Se a gente não estiver amando a Deus e, consequentemente, amando o próximo. E essa igreja, infelizmente, tinha abandonado, a palavra é forte, irmãos, eles tinham abandonado o primeiro amor. Eles não viviam mais em amor. Aí alguém pode até pensar, mas como é que pode isso? Como é que pode uma igreja ser perseverante, suportar provações, tribulações, perseguição, continuar trabalhando para Deus, pregando o Evangelho, fazendo a obra de Deus, não esmorecendo, tendo um zelo pela palavra, não tolerando falsos profetas, e mesmo assim não amar? Irmãos, é totalmente possível. Uma coisa é o que você faz para Deus, outra coisa é o que você é com relação a Ele, como você o vê, a sua devoção a Deus. Não adianta de nada você trabalhar incansavelmente se você não amar a Deus. Deus não quer só trabalhadores, só servos. Deus quer filhos, amigos, que o amem, que se relacionem com Ele, que andem na sua presença. De nada adianta se eu passar o dia todo pregando o Evangelho, trabalhando incansavelmente na obra de Deus, se eu não me relacionar com Deus. Não adianta nada. Deus não quer simplesmente que a gente conheça a palavra, conheça a teologia, tenha zelo pela doutrina correta, se nós não o amarmos. Se essa palavra no nosso coração for só um ensinamento frio e sem vida, que não produz transformação, que não produz devoção, que não produz amor. Não adianta só ter conhecimento da palavra, só conhecer o que é correto, ter zelo pela doutrina, se não estiver numa relação de amor com Deus, deixando realmente a palavra entrar dentro de você e mudar o seu coração. Porque eu posso muito bem ter zelo pela verdade, crer numa teologia boa, pregar uma doutrina correta e não ter amor por Deus. É totalmente possível isso acontecer.
Existem teólogos excepcionais, pessoas com conhecimento vasto, altíssimo, que conhecem de Bíblia muito mais do que todos nós juntos aqui, 10 vezes mais, que conhece grego, que conhece hebraico, de tudo, e não ama a Deus, e não amam o Senhor, não se relacionam com Ele. Muitos até são ateus na prática, vivem no pecado, não têm temor. Teologia sem vida não adianta nada. Zelo pela doutrina sem devoção a Deus não adianta nada. Trabalhar incansavelmente para Deus sem se relacionar com Ele não adianta, irmãos. Nós precisamos compreender o que é mais importante. Tudo isso que Jesus elogiou na igreja é maravilhoso, mas se não tiver o amor junto, não adianta nada. Lembra da história de Marta e Maria? Marta estava preocupada em trabalhar para Jesus, em servi-lo. Não era ruim, isso era coisa boa. Só que Maria escolheu a melhor parte. Ela estava debruçada aos pés do Senhor, num relacionamento de amor com Ele, aprendendo dele. Nós muitas vezes estamos mais como Marta do que como Maria. A gente se envolve, trabalha, mas não conhece o Senhor. Anda longe dele, trabalha para Ele, mas não se relaciona com Ele. E isso é muito perigoso, irmãos. O amor é essencial, irmãos. Como eu falei. Lá no Salmo 42:1 fala assim: assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. É isso que Deus quer que a gente tenha: amor, sede por Deus, vontade de andar com Deus. Lá no Salmo 84 diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, e eu encontrei os teus altares, Senhor. Ou seja, eu quero a tua presença. Eu quero andar contigo, eu quero te amar, eu quero estar com o Senhor. Esse deve ser o maior desejo do nosso coração, irmãos. Meu desejo é que cada um de nós possa compreender isso. Deus quer que você seja uma bênção na obra de Deus, que você conheça a palavra, tenha zelo pela doutrina, pelo que é certo, que você persevere, mas principalmente que você o ame, que você o conheça, que você ande na presença dEle, que você seja devotado, consagrado a Ele. E aí eu deixo a pergunta: como é que você está? Não precisa responder. Se examine diante de Deus. Como está a sua vida com Deus? Você realmente o ama? Você realmente anseia pela presença dEle? Você o ama? Eu sei que a gente não vai conseguir fazer isso com perfeição, mas você o ama de todo o seu coração. O que significa isso? Amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. Quer dizer que todo o seu ser tem que estar com um desejo profundo de buscar a Deus e ter Deus como o centro da sua vida. Aquele por quem você anseia, aquele por quem a sua alma anela, suspira. É isso que é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. É com todo o seu ser, com todas as suas forças. Ou seja, tem que haver um esforço consciente de querer amá-lo, de querer estar com Ele e amá-lo com entendimento.
ou seja, entendendo o que você está fazendo, entendendo por que você o busca, entendendo quem Ele é, a sua necessidade de amá-lo. Nós precisamos amar a Deus, irmãos, assim. Eu sempre costumo falar, quando eu prego, sobre essa questão de amar a Deus, que em outras palavras significa priorizá-lo, ter Ele como aquele que é mais importante na sua vida, aquele que tem a preeminência, aquele por quem você busca mais. Eu sempre falo sobre a questão de que existe uma maneira prática, bem simples, da gente analisar a nossa vida, se a gente ama a Deus, se a gente ama a Deus. Como é que você está vivendo? Analise o seu dia, a sua vida. Quando você acorda de manhã, pelo que é que você suspira? Pelo que é que você deseja? O que é que a sua alma anela fazer? Qual é o maior desejo do seu coração? Tem gente que acorda de manhã e não se lembra nem de Deus, não se lembra nem que Deus existe. Vai trabalhar e continua do mesmo jeito, não pensa nem em Deus, nem aquela oração rápida que você faz assim, às vezes no ônibus, no metrô ou em qualquer outro lugar. Passa o dia todo sem nem lembrar de Deus. Chega em casa e continua do mesmo jeito. No seu tempo livre, ao invés de manifestar o seu amor a Deus, buscando a sua face, a pessoa busca outras coisas, entretenimentos, divertimentos, conversas com outras pessoas. E eu poderia citar vários exemplos de como é que a gente faz isso geralmente. Hoje nós vivemos num mundo que a gente se envolve com todo tipo de coisa, de entretenimento. Está aí, o diabo deixa uma mesa assim enorme. Eu não estou querendo dizer que todo tipo de entretenimento é ruim. Ele é ruim quando o entretenimento se torna o seu ídolo e Deus deixa de ser aquele por quem você busca. Tem pessoas, irmãos, que passam o tempo todo na sua vida, o seu dia, sem se lembrar de Deus. Pessoas que passam dias e dias sem orar, sem meditar na palavra. E quando fazem isso, é como se fosse por obrigação. É como se fosse um peso. A oração tem se tornado um peso para muita gente. Ela não faz porque ela quer falar com Deus, sentir a sua presença, mas porque foi mandado e ela acha que a sua obrigação de cristão é fazer isso. Muitas vezes ela lê 5 minutos da Bíblia e acha que isso é o bastante. Agora analise quantas horas que a gente gasta com coisas frívolas, com coisas que não edificam, com coisas que não acrescentam nada. Pare para pensar quanto tempo da nossa vida a gente perde com coisas que não nos acrescentam e que às vezes até destroem a nossa vida. Mas a gente está dizendo muitas vezes que ama a Deus. Irmãos, quando a gente ama a Deus, o nosso desejo principal é estar com Ele. Mais do que tudo e todos. Ele é a prioridade. Ele se torna o maior desejo do nosso coração. As outras coisas é se der tempo, se sobrar tempo. Se sobrar tempo, olha o celular, a televisão, o videogame, a internet, fala com os amigos, vai passear, se sobrar tempo. Porque quando você ama a Deus, a prioridade é Deus. Porque quem ama quer se relacionar. Amar é se relacionar, irmãos. Não existe amor sem relacionamento. Eu não posso dizer que eu amo a Deus e eu não me relaciono com Ele, nem tenho desejo de me relacionar com Ele, não quero, prefiro estar com outras pessoas ou fazendo outras coisas. Isso não é amor.
E a igreja tinha caído nesse erro. E aí Jesus diz para eles: lembra-te, pois, de onde caíste. O que Jesus está dizendo aqui? Se lembre da situação em que você estava antes. Se lembre de quem você era. Se lembre de como você me amava. Se lembre de como você me buscava, do quanto eu era importante realmente para você, do quanto você desejava a minha presença. Se lembre de quando você vivia assim, desse seu estado. É isso que ele quis dizer. Traga a sua memória. Lembra do que você era antes, do quanto você me amava, de como você orava fervorosamente, chorava na minha presença, se quebrantava, desejava estar comigo, amava a minha palavra, guardava no coração, tinha prazer em ouvir a minha voz e se debruçar no meu livro santo. Se lembre disso, se lembre de como você me adorava com fervor, de como você tinha temor, desejo de andar comigo, de ser cheio do Espírito. Se lembre disso. É isso que Jesus estava dizendo para a igreja. E mais, não é só se lembrar do que você era antes, não. Tem outra ordem aqui: se arrependa. Ou seja, volte atrás. Deixe de ser como você está agora e volte a ser como era antes. Arrependimento, irmãos, é você reconhecer que está errado, retroceder, voltar atrás, dar meia volta e voltar para o caminho certo. Voltar a andar como andava antes. Porque tem gente, às vezes, que só faz se lembrar de como era. Tem gente que fica lembrando com nostalgia do passado, mas não volta a ser como era no passado. Ah, como eu era antes, eu passava a noite orando, participava de vigílias, eu orava tanto, eu chorava na presença de Deus, me derramava, o Senhor me visitava, era tão bom, eu lia a palavra, passava horas lendo a Bíblia, Deus falava comigo. A pessoa fala como se fosse uma coisa que não pudesse mais acontecer, ficou lá no passado distante e não pudesse voltar mais. Se você quiser, só depende de você, porque Deus está disposto a mudar o teu coração. Só depende de você tomar uma decisão, igual o filho pródigo. Lembra do filho pródigo quando ele disse: vou ter com meu pai. Ele se lembrou da casa do pai dele, se levantou, voltou pelo caminho por onde ele tinha ido e foi para a casa do seu pai e pediu perdão. É isso que muitos de nós precisamos fazer. Se lembre do que você vivia, volte para Deus, peça perdão, se reconcilie com Ele e volte a ser melhor do que você era. É isso que Jesus quer fazer conosco. E Ele diz assim: volta à prática das primeiras obras. As primeiras obras aqui são as atitudes de amor que a igreja tinha antes para com Jesus e perdeu. E ele diz mais assim: se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que significa isso? Candeeiro, como a gente viu, era a igreja. O que Jesus estava dizendo aqui? Se vocês não se arrependerem, eu vou remover essa igreja. Essa igreja vai deixar de existir. Porque não adianta. Uma igreja que não é luz, que não tem amor, não tem necessidade de existir mais nessa cidade. Porque o amor, irmãos, é a base de tudo. Jesus disse que nós seríamos reconhecidos pelo amor. Se não tiver amor, não tem razão de existir aquela igreja local. Não tem sentido. Era isso que Jesus disse: essa igreja vai deixar de existir, eu vou remover esse candeeiro. Porque, irmãos, pode ter certeza, se aquela igreja não se arrependesse, o que ia acontecer? Com o tempo,
eles não iam conseguir perseverar mais, eles não iam conseguir continuar trabalhando, tendo zelo pela doutrina, porque sem amor você não aguenta. Você pode até fazer essas coisas exteriormente por um tempo, mas quando o amor se esvai, você vai perdendo a vontade, porque tudo se torna mecânico, sem vida, porque não tem amor. Era isso que ia acontecer com aquela igreja. E é triste de constatar que isso aconteceu com essa igreja. Você sabia que lá onde estava a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso como um todo, só tem ruínas. Pode buscar na internet. Só tem ruínas. Você encontra lá uma estrada, a estrada principal, você vê o teatro, a coisa mais linda do mundo, para 24 mil pessoas. Ainda existe uma coluna lá do templo da deusa Diana, mas a cidade toda se acabou, não tem mais nada, é um lugar desabitado. E igreja, crente, não tem. Praticamente, você conta nos dedos, porque naquela região da Turquia, o que domina lá é o islamismo. A igreja era tão forte ali, mas não atentaram para o que Jesus falou. E a igreja deixou de existir naquele lugar. Triste, irmãos. Mas é o que tem acontecido com muita igreja hoje também. Porque a igreja que não vive em amor, fervorosamente diante de Cristo, está fadada ao fracasso, a sumir, a deixar de existir. Isso tem acontecido na Europa bastante. Prédios, a coisa mais linda do mundo, sendo vendidos para se tornarem museus, bibliotecas, discoteca, boate, todo tipo de coisa, menos igreja. Igrejas enormes, mas não tem membros, não tem pessoas, porque o amor acabou. Infelizmente aconteceu isso com a igreja de Éfeso. Para terminar, eu vou ler aqui os 6 e o 7, diz assim: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nicolaítas eram discípulos de um homem chamado Nicolau, que muitos acreditam que era aquele Nicolau que foi diácono lá em Atos 6, escolhido como diácono. E era uma seita que pregava libertinagem, que você podia viver de uma maneira mundana, do jeito que quisesse, seguir a Deus e seguir ao mundo. Podia viver do jeito que quisesse, não tinha problema não. Eram os nicolaítas. A igreja odiava as obras deles. E Jesus também odiava isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Em outras palavras, isso significa o quê? Vida eterna. Vida eterna para aqueles que forem fiéis ao Senhor, que se encontra no paraíso de Deus. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a ter essas características boas de Éfeso, e se porventura a gente caiu ou vier a cair no erro que eles caíram de abandonar o amor a Cristo, que a gente possa se arrepender e voltar, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Então que Deus nos abençoe.